Graça e paz, família, como é que você está? Eu espero que bem. É sempre bom ouvir, é sempre bom ler, é sempre bom falar da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial, a falar sobre arrependimento, mas arrependimento de verdade. Vou começar lendo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Vou logo falar sobre o contexto. Aqui no contexto, Salomão tinha acabado de fazer o templo do Senhor, lá em Israel, para o povo de Israel. Até então, para o povo de Israel. E a mensagem é voltada para eles, naquele momento, naquela ocasião. Então, lembrando, essa palavra está falando para eles. Mas depois eu ouvi comparando as palavras do Novo Testamento e como se encaixa na nossa vida. Você vai ver que tem tudo a ver. Tudo a ver. O modo como Deus falou com o povo naquela época. E o modo como Deus fala conosco hoje, aqui, neste momento. Neste momento. Olha como é maravilhosa a palavra de Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 11 ao 16. Só um pedaço. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi, consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Até então Deus está falando de um templo físico que Salomão construiu para Deus. Davi, pai de Salomão, antes de morrer, desejou construir um templo para Deus. Porque Davi olhou e falou: nós temos casa, nós temos palácio, mas Deus habita em tendas. Até então, o povo de Israel adorava a Deus em tendas improvisadas, feitas de tecidos e de madeira. Aí Davi esboçou interesse para Deus. Só que Deus não permitiu que Davi fizesse, porque ele disse que Davi tinha mãos sujas de sangue, porque Davi era homem de guerra, e disse que o filho dele faria o templo. Olha só, o filho dele faria o templo, Salomão. Só que Deus colocou condições para Salomão para que esse projeto fosse para frente, para que o reino de Salomão tivesse sucesso. As condições eram não desviar do caminho de Deus, não adorar outros deuses. Nós sabemos que Salomão fez justamente isso. Salomão casou com 700 mulheres, princesas, filhas de pessoas importantes. Os casamentos de Salomão eram justamente para ter alianças com outros povos. Teve 300 concubinas. Salomão deixou-se levar pelos deuses dos outros povos, que eram justamente os deuses das suas noivas, das suas mulheres. Salomão adorou outros deuses e isso trouxe maldição para Israel, porque ele adorou outros deuses, abandonou o caminho do Senhor, fez o que desagradava a Deus. Ele foi infiel, então ele descumpriu a aliança com Deus. Então Deus reprovou. Então Deus não aceitou mais aquele templo feito por mãos humanas.
e Deus já tinha um projeto. Quando ele falou que o filho de Davi ia construir um templo que seria para a vida eterna, que nunca ia acabar, ou seja, seria de gerações e gerações e não teria fim. Como ele prometeu para Davi que o reino dele não teria fim. Estava falando de Jesus. Porque quando a gente fala que Jesus era filho de Davi, como a Escritura também diz inúmeras vezes, filho de Davi, está falando que ele veio da linhagem, da descendência, foi descendente de Davi. E o reino de Jesus não tem fim. E o incrível que pareça, Jesus foi aquele que disse: eu destruo esse templo e no terceiro dia reedifico. Acharam que ele estava falando do templo físico da época. Só que não. Ele estava falando do corpo dele. Ele estava falando de nós. Olha só como ele estava falando de nós. Vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu disse que eu ia trazer o contexto para os dias de hoje, no Novo Testamento. Está aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Está escrito assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? Ou seja, acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Santuário do Espírito Santo. Naquela época, Deus estava falando a respeito do templo físico, mas também, em paralelo ou figuradamente, ou predizendo nas entrelinhas para quem o Espírito Santo revelasse, que estava falando também do nosso templo, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Nosso corpo é um receptor. Nosso corpo recebe espírito ou espíritos. Como assim, Henrique? Sim. Sim. Você lembra do episódio que Jesus fala sobre expulsar um demônio e quando ele sai, ele vai por lugares áridos? Eu vou ler com vocês. Eu anotei aqui. Está em Lucas. Lucas capítulo 11. Vou ler com vocês aqui a respeito do nosso corpo ser templo. Ser templo. Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, nosso corpo é receptor, recebe coisas espirituais. Eu prefiro ser templo do Espírito Santo do que ser casa vazia, aonde habita espíritos malignos. E esses espíritos malignos são demônios. Aqui, no contexto de Lucas, Jesus estava falando logo depois de ter expulsado o demônio de uma pessoa, que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, um demônio que deixava o rapaz mudo, a pessoa muda. Então, somos templo. Importante que sejamos templo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E que na nossa vida cresça o fruto do Espírito Santo. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos de bondade, de fidelidade, do que os frutos dos demônios. É melhor ser templo do Espírito Santo do que ser templo de demônios. Porque os frutos do inimigo sabemos que é inimizade, ódio, briga, violência, vícios, aprisionamento, depressão, ansiedade, mudo, enfermidade, cegueira. Todas essas coisas
o inimigo pode trazer para a vida da pessoa que recebe ele. Como a pessoa recebe o Espírito? Tendo concordância, sabe? Tendo concordância. Concordância é como se fosse uma legalidade, é como se fosse uma permissão. Quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo nas pessoas que são submissas a Deus, que recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor, confessa-o e obedece. Recebe o Espírito Santo como selo, e o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa e vai limpando a pessoa, vai limpando das drogas, da bebida, da prostituição, da violência, do ódio, da depressão. O Espírito Santo limpa a pessoa. Essa é a casa limpa de quem Jesus vai expulsando os demônios, ou de quem Jesus expulsa os demônios. A casa fica limpa porque o Espírito Santo habita ali. Aonde Deus habita, não há confusão, não há injustiça, não há intriga, não há discórdia, não há ódio. Isso é ser templo de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Se você não tem isso, você pode ter. Como eu disse, é uma concordância, é permissão. Se você permite que o Espírito Santo entre na sua vida, ele entra e arruma a casa. Como está escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, entrarei e terei comunhão com essa pessoa que me receber. Eis que Jesus está batendo a sua porta hoje. Confessa-o como Senhor, como está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13, está escrito assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente consegue voltar lá para o primeiro livro, para o primeiro texto que a gente leu, que está em 2 Crônicas. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, chorar, se converter dos seus maus caminhos ou dos seus pecados, eu o ouvirei do céu. Vou ler exatamente como está escrito. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. 2 Crônicas. Me acompanha. Aqui, ó. Eu vou pegar justamente onde está escrito assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aleluia, aleluia. Então se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus costumes, se arrependa do seu mau caminho, se volte para Deus, ore, se humilhe, se arrependa de verdade, receba o Espírito Santo na sua vida. Ele vai limpar a casa, ele vai ter comunhão contigo e nunca mais você voltará a ser morada de espíritos demoníacos, de espírito de depressão, de espírito de enfermidade, de espírito de ódio, de espírito de divisão, discórdia. Em nome de Jesus eu te abençoo. Se arrependa de coração, se arrependa de verdade. Confessa Jesus Cristo como o Senhor, peça que Ele entre no seu coração, na sua vida e faça as mudanças. Mas lembrando, tem que se arrepender de verdade. Quem se arrepende de verdade não volta a cometer o que comete antes. Não volta a cometer os mesmos erros dos quais se arrependeu. Se por acaso você cometer acidente. Acidente a gente tenta evitar o máximo, a gente tenta evitar. Se esforça para isso, né? Podemos ficar por aqui. Desejo que Deus te abençoe grandemente.
Se quer deixar um comentário aí, um pedido de oração, se quer fazer alguma pergunta, pode botar aí nos comentários, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até a próxima. Amém.